vamos falar de um casal. Eles são conhecidos, mas não sei se todos já ouviram falar deles. Da Catherine Booth e do William Booth. Eles são os pais do Exército da Salvação, que é um movimento que aconteceu, né, que se iniciou na Inglaterra, e a partir de então tomaram toda a repercussão no mundo e foram assim bem pontuais em tudo aquilo que eles faziam. Esse movimento eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas ele focava em fazer obras sociais, né? Eles ajudavam as pessoas necessitadas, carentes, órfãos, viúvas, pobres, as pessoas mais humildes e que não tinham, né, alguém por eles. Eu vou começar falando da Catherine Booth. Ela nasceu em 1829 na Inglaterra e ela foi filha de John Mumford, um pregador leigo, cristão, mas ele não era um pastor, não era alguém estudado, mas ele pregava muito a palavra do Senhor. E o nome da mãe dela, adivinha? Sarah Mumford. Sarah igual eu. Mumford, Eita Deus. Aí, e a mãe dela, eu quero saber que nem a mãe dela mesmo. A mãe dela era muito devota ao Senhor e amava a palavra do Senhor. E desde quando Catherine era muito pequena, ela ensinava a sua filha a estudar a Bíblia, mesmo sem saber ler. E aqui conta nos escritos que Catherine ficava num banquinho sentada ao lado da mãe, enquanto a mãe lia, né, as histórias bíblicas para ela. E a mãe dela incentivava muito a Catherine estudar a palavra do Senhor, porque não teria sabedoria ou conhecimento maior do que esse para ela na vida. E Catherine cresceu com isso enraizado dentro dela, que ela precisava se aprofundar e conhecer muito, muito, muito da palavra do Senhor, porque aquilo ali era a verdadeira sabedoria. E antes dela completar 12 anos de idade, gente, olha só, que incrível, você que é pai, eu que estou, né, me preparando para ser mãe, eu tenho certeza que não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. Catherine leu a Bíblia 8 vezes antes dos 12 anos, olha só. E ela não só leu, né? Ela viveu aquilo tudo que ela lia. E a partir de então ela começou a liberar orações incessantemente. Ela aprendeu a orar de forma fervorosa. Então ela sempre liberava suas orações na adolescência, na juventude. Catherine, ela foi uma criança que sofreu por alguns traumas, né, na saúde. Ela tinha um problema na coluna, que a curvatura da coluna dela, ela não era reta, né? É como se fosse uma escoliose, mas ela tinha um problema muito sério na coluna. Ela sentia muitas dores e naquela época na tecnologia, enfim, a medicina não era tão avançada, então não tinha muitos tratamentos. Ela precisava viver com essa dor, com esse problema. Um pouco mais tarde, ela teve alguns sintomas de tuberculose, que naquela época era muito comum. Ela também tinha angina peitoral, que era um problema nas veias do coração. Mas mesmo assim, ela cita no diário, né, algumas palavras que ela dá acerca da vida dela. Ela diz que ela raramente se lembra no momento em que ela não sentiu dor. Porque todos os momentos da vida dela, ela sempre se lembra da dor. E a saúde dela sempre foi frágil. Mas mesmo assim, às vezes imensas que ela estava no leito, na cama, ela se levantava para pregar a palavra do Senhor, porque isso para ela nunca foi um empecilho, né? E às vezes a gente com certeza crê num Deus que cura e que pode, né, sanar todas as nossas enfermidades, mas às vezes nós colocamos a doença ou a dor como um empecilho, né, para reagir, para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Mas Catherine entendia que o chamado dela era muito maior do que as dores. E isso é viver o Evangelho, né? Meu Deus. Muito forte. E aí, né, conforme ela foi crescendo, naquela idade, a partir de 12 anos, então, ela começou já a ministrar em alguns lugares, já a falar de Deus. Em 1855, ela se casou com William Booth, né? E na primeira quinzena do seu casamento, eles saíram juntos, como os discípulos dos apóstolos de Jesus faziam, para ensinar e pregar e a orar pelos pobres e humildes. Então o chamado deles, eles entendiam que era esse, de pregar, de falar da palavra do Senhor para os pobres e para os humildes. Catherine e William, em 1861, começaram a carreira de avivalista independente, né? Eles começaram a seguir
mais por eles mesmos, pregando. Na biografia de William, que eu vou falar daqui a pouquinho, relata um pouco mais, descreve mais detalhes, porque naquela época não se tem muitos escritos de mulheres, né? Quando a gente vai procurar escritos de mulheres, né, da igreja primitiva, dos avivamentos, não se tem muitos escritos porque as mulheres não tinham muita voz. Se existem alguns escritos de mulheres, são dos homens relatando sobre elas, mas elas relatando a biografia delas, escrevendo livros, isso não tinha não. Então assim, né, até no de Catherine é buscado a partir daquilo que o William viveu, né, daquilo que ele falou a partir da vida dela, enfim. E aí, em 1861, William começou a carreira evangelista junto com Catherine Booth, o que significava ter uma vida sem lar fixo. Eles faziam como se fossem pregadores itinerantes, né? Eles iam conforme o Senhor, o Espírito Santo ia conduzindo eles a fazer. E eles tinham uma vida difícil, passavam por algumas necessidades, porque a família ia crescendo, né? Iam tendo alguns filhos. E ao decorrer da caminhada, eles foram entendendo, né, o chamado do Senhor na vida deles. E aí teve um dia que relata um dia que o William chegou em casa e falou com a Catherine assim: Kate, eu descobri o meu destino. E aí ela percebeu que a questão do sustento diário, ou tudo aquilo que eles precisavam, né, para viver, seria um problema sério, porque eles não teriam mais um trabalho, né, para receber um salário, e eles se perguntavam, né, como que eles viveriam. E aí a resposta dela para o marido foi: uma vez nós confiamos no Senhor para o nosso sustento, e podemos confiar nele novamente. Porque nesse processo deles pregarem, né, quando se juntaram, eles tiveram filhos e se estabilizaram, né? E aí tinham empregos, né, tiveram filhos e tudo mais, tinham uma estabilidade. E depois disso, né, o William vem falar com ela acerca do chamado dele. E ela entendeu, né, uma esposa que tinha um coração no Senhor, e os dois, quando têm um coração no Senhor, um entende o chamado do outro, e um completa, né, o que o outro vive. E eu acho que existem estações do Senhor na nossa vida. E ela falou: uma vez nós confiamos no Senhor para o nosso sustento, e podemos confiar novamente. Alguém que entendia o caráter do Senhor, né, caráter de pai abençoador. E ela ajudou o seu esposo a ter em mente que todas as coisas são possíveis para Deus, mesmo aparentando impossibilidades. Assim como começou a primeira missão cristã, a família de Booth. Essa palavra missão cristã foi o nome dado ao movimento que eles criaram, né? Então começou assim a primeira missão cristã, e a semente começou a germinar no coração deles, até que foi chamado então Exército da Salvação. Não era uma tarefa fácil para Catherine criar sua família, enquanto eles iam de um lugar a outro num serviço sacrificial. Ela era muito caseira, uma mulher que estava sempre ali no lar, teve que viajar bastante, mas ela nunca negligenciou a vida cristã dos filhos, e ela os aconselhava e zelava com sabedoria para o seu desenvolvimento espiritual, educacional e afins. E aqui fala sobre algumas formas que Catherine usava para ensinar seus filhos. É muito curioso porque ela pegou muito da mãe dela, né, aquilo que a mãe falava para ela, ensinava, e também usou e fez da Bíblia, né, como uma fonte principal para ensinar a educação aos filhos. Não só a educação e o conhecimento, né, da vida, mas também como indivíduo, como caráter, como pessoa. Aí ela ensinava muito essa questão do amor. Ela diz aqui: quando alguém ama, pois amar é dizer e é cumprir a lei. Não é simplesmente só dizer que ama, mas o amor é o cumprimento do mandamento. Então isso precisa ser feito. Não existe uma escolha se eu amo fulano ou deixo de amar. Eu preciso amar. E ela ensinava esse amor aos seus filhos. E todo esse treinamento, todo esse ensinamento, né, aos seus filhos foi muito forte, porque esses filhos, depois que cresceram, fizeram parte desse exército da salvação. E aqui cita um pouco sobre isso. Fala que nem todos eles permaneceram no exército da salvação, nesse movimento que eles criaram, mas todos lá receberam um treinamento para se comprometerem com a causa do evangelho. Então eu queria falar um pouquinho da Catherine antes, porque a gente conhece, né, a família, ou o homem, um homem de Deus, um pregador. Eu gosto muito de olhar para a esposa, para a família daquela pessoa,
porque isso revela muito quem ela é, né? Porque a família, ela conhece aquela pessoa verdadeiramente, né? Sabe quem ela é, o que ela pensa, como ela age. Então eu queria compartilhar um pouquinho da Catherine porque ela foi uma mulher inspiradora e com certeza teve muito peso sobre o chamado do William também na Terra aqui, né? Daquilo que o Senhor chamou para fazer. Bom, William Booth nasceu na cidade de Nottingham, também na Inglaterra, no dia 10 de abril de 1827. Ele era 2 anos mais novo que ela. Seu pai era construtor, que acabou falindo. E com 13 anos de idade, William começou a trabalhar numa loja de penhorista, né? Com 13 anos, muito natural, antigamente os meninos e as meninas trabalharem tão novos. Mas uma idade tranquila, né, para ele começar a trabalhar numa loja. E aí, depois que ele começou a trabalhar nessa loja, logo depois o pai dele morreu. E o William precisava ajudar a sua mãe a sustentar a casa, né, e os irmãos. Aos 15 anos de idade, o William, que não tinha sido criado em lar cristão, começou a frequentar a capela da igreja metodista. Ou seja, os pais dele não eram cristãos, diferente da Catherine, como foi falado aqui. Mas aos 15 anos ele procurou, né, uma capela metodista. E aí foi onde ele teve uma experiência de conversão genuína. E aí tem uma citação dele, do diário, porque as biografias, elas são tiradas, óbvio, né, de fatos e testemunhas acerca daquela pessoa. Só que algumas das biografias são tiradas a partir de diários, de escritos, né, da própria pessoa. E aqui tem muitas dessas citações que eu vou falar com vocês acerca da vida de William, porque ele escreveu. E aí ele disse assim: como um jovem responsável de 15 anos, eu fui levado a frequentar a capela de John Wesley, na Metodista em Nottingham. Eu não me lembro de ninguém ter me orientado sobre a necessidade de uma rendição pessoal sobre Deus ou para Deus. Eu fui convencido, independente, ou seja, ninguém falou para ele que ele precisava se arrepender ou que ele precisava pedir perdão pelos pecados, enfim. Mas ele foi convencido, independentemente de esforço humano, ou seja, ninguém. Apenas o Espírito Santo que dentro de mim criou uma grande vontade, uma grande sede de ter uma vida nova. Então, com 15 anos, né, gente? Eu tenho certeza que, assim como eu, com 14 anos, entendi o que era o Evangelho e quis escolher isso para minha vida, assim também foi na vida de William. Apesar de ter sido criado em um lar cristão, nós sabemos que a partir da adolescência, né, que a gente vai criando algumas coisas na nossa mente, nós vamos entendendo quem somos, é que nós vamos escolhendo, né, aquilo que queremos. E o William, assim, também foi na vida dele. Imediatamente depois da sua conversão, Booth começou a pregar nas áreas pobres da sua cidade, com outros adolescentes. Mas quando ele levou um grupo de jovens pobres para a igreja, a congregação de classe média alta ficou escandalizada. Irmãos, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Até hoje em dia, se a gente pensar, se entrar um bêbado na igreja, todo mundo não olha da mesma forma, uma prostituta ou alguma pessoa maltrapilha, com roupas sujas. Eu tenho certeza que o nosso olhar ainda precisa ser lavado pelo Senhor. E assim como o William sentiu o chamado do Senhor para pregar aos pobres, levou eles à igreja, o lugar que eles precisavam mais ser amados, e foram não tão bem acolhidos assim, porque era uma igreja de classe média alta, então as pessoas não viviam essa realidade. E aí William cita no diário dele assim: então a minha conversão me tornou, no momento, um pregador do evangelho. Nunca pensei na ideia de diferenciar entre aquele que não teve nada a fazer, a não ser a pregar o evangelho, e um menino aprendiz convertido, que apenas quis proclamar ao redor do mundo, como costumávamos a cantar a fama do nosso Salvador. Tenho vivido graças a Deus para ver a separação entre leigo e clérigo se obscurecer mais e mais, e ver o quanto mais perto estamos na realização da ideia de Jesus Cristo, de transformar num momento os pescadores ignorantes em homens pescadores de homens. Ou seja, ele fala do testemunho, né, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que foram pescadores humildes, né, que na época de Jesus pescadores eram ignorantes, não sabiam ler, não tinham, né, nenhuma alfabetização, nenhum conhecimento, e Jesus os escolheu para ser, né, os discípulos dele. E
William aqui descreve que ele começou a entender a partir disso que ele precisava também alcançar essas pessoas, né? Tanto quanto as outras que tinham também algum bem material, mas que tinham mais acesso a isso e os pobres não tinham tanto. Então ele se compadece dessas vidas que precisavam ser alcançadas por algum tipo de palavra, de voz, porque com certeza naquela época também muitos daquelas pessoas não saberiam ler, não conseguiriam ter acesso a uma Bíblia. Se alguém não falasse para eles, eles não iam saber do que se trata o Evangelho, quem era Jesus, o que Jesus fez por eles. Depois de mudar-se para uma grande cidade de Londres, buscando emprego, William continuou sua associação com a Igreja Metodista e teve a oportunidade de pregar. Em 1850, ele foi aceito como pregador leigo no grupo de metodistas. E assim começou o seu ministério de evangelista e avivalista. E aí, ele, na Igreja Metodista, foi consolidado ali como um pregador. Foi usado poderosamente nas igrejas metodistas por onde passava. Em 1852, ele foi ordenado como pregador. E aí, então, ele se casou em 1855 com Catherine Mumford, em 16 de junho de 1855. Inicialmente ligado à Igreja de Londres, nesse mesmo ano, William foi liberado para exercer o seu ministério. Como eu disse na biografia de Catherine, eles começaram ali, então, o ministério itinerante de pregação do Evangelho entre as cidades, entre os povoados da Inglaterra. Em 1858, Booth foi consagrado como ministro e aí então ele foi obrigado a assumir uma igreja, que foi uma parte que não foi dita lá na biografia de Catherine. E aí ele se sentiu chamado a pastorear, mas ele sabia que o ministério evangelístico dele era muito mais forte. E aí, a partir de então, ele pastoreou ali alguns anos. Em 1861, ele saiu da igreja metodista, porque ele entendeu que o chamado dele não era permanecer numa igreja para pastorear as vidas, assim como outros com certeza têm, né? Mas o dele não era esse. Então ele sentiu o chamado dele, foi até aquela parte que ele compartilhou com Catherine acerca de entender o chamado dele para a vida deles na terra, e aí ele saiu do ministério da igreja metodista para seguir esse ministério evangelístico itinerante, né? Porque às vezes a igreja não permitia que ele, né, desenvolvesse esse trabalho. E aí, com os filhos pequenos, os anos foram seguindo, foram alguns anos difíceis para eles, porque não tinham nenhuma base salarial ou nada que pudessem os sustentar dessa forma certeira, né, como um trabalho, mas o Senhor nunca deixava de abençoar. William foi usado poderosamente nesses anos, ele em avivamento, com Harold Bergbe relata num livro da vida de William Booth. Os aldeães andavam pelos morros e os pescadores remavam 8 ou 10 milhas de mar escuro para as cidades onde William Booth estava. Jornais locais registravam que em alguns lugares o comércio foi paralisado. Isso é um escrito de um livro, né, do Harold Bergbe. Não sei o nome dele não, mas é isso aí. Ele estava pregando e aí ele conta que muitas pessoas iam até as cidades onde o William estava pregando. E aí ao longo daquela trajetória dele nas cidades, a chama queimava fortemente no coração das pessoas, de tal forma que a pregação dele fazia com que os corações ardiam pelo Evangelho, por amor a Jesus, de forma muito incessante, de forma muito poderosa. Centenas de conversões foram feitas e realizadas. Além da descrição, eles contam, né, que aconteciam gritos e gemidos, sabe, estridentes no momento da pregação, que muitas pessoas ali sentiam-se quebrantadas, sabe? Assim, de tal forma que eles não conseguiriam suportar tamanho poder do Espírito Santo neles, porque a palavra de William Booth era carregada de poder do Espírito, e a partir daí eles começaram a entender o arrependimento, de quem eles precisavam ser, e aí o Espírito Santo também começava a trabalhar ali na vida do coração e no coração dessas pessoas. Então, nesse livro, desse rapaz que eu falei o nome, ele descreve que muitas pessoas ouviam a palavra do Senhor, e a partir daquilo que outros comentavam com outras,
eles eram avivados, sabe, pela chama do Senhor. Em 1865, a família Buff mudou-se para Londres. Andando um dia pelo lado oeste da cidade, William foi chocado em ver uma pobreza e uma miséria estridente. E eles, né, com o coração com muita compaixão acerca dos pobres, das viúvas e dos humildes, se compadeceram desses que ali eles viam. E aí aqui tem uma citação de William sobre isso. Quando eu vi as multidões de pessoas pobres, tantas delas evidentemente sem Deus, sem esperança, descobri que elas me ouviram tão prontamente e avidamente, me seguindo em uma reunião ao ar livre, até a tenda e aceitando em tantas instâncias o meu convite para se ajoelhar aos pés do Salvador. Naquele mesmo momento, todo o meu coração se estendeu por elas. Eu voltei para casa e falei com a minha esposa: Kate, eu achei o meu destino. Esses são os povos, e esse é o povo por quem eu tenho ansiado todos esses anos. E ele descreve de forma muito poderosa aquilo que Deus, né, trouxe ao coração dele acerca daquelas vidas. Não só a conversão desse povo, né, também, mas a questão de trazer uma nova realidade e esperança para esse povo. Né, porque com certeza eles eram miseráveis, não tinham às vezes o que comer, e William se compadeceu deles, e Kate, né, junto com seu esposo, permaneceram ali. E então, nesse lugar, eles fundaram o Ministério Missão Cristã, que é o Exército da Salvação, que um pouco depois mudaram o nome. E aí eles criaram esse ministério para ministrar a essas pessoas. E desde o início, os seus métodos e os resultados foram não foram muito convencionais o que as igrejas faziam, né? Ela foi iniciada numa tenda, a missão cristã, e depois foi destruída por uma gangue de barderneiros. Coitados. Querendo fazer o bem, a galera não deixa, né? O inimigo furioso. E aí uma gangue começou a rasgar as tendas que eles tinham construído para ajudar as pessoas. E aí mais tarde, então, eles conseguiram um novo local, que era um salão de dança. E ali eles faziam também reuniões, mas muitas das reuniões deles eram no ar livre. E sempre foi uma estratégia muito importante para essa missão. Mais tarde, bandas marchando nas ruas foram utilizadas para atrair as multidões para ouvir a pregação. Ou seja, eles fizeram uma banda, como a gente vê hoje em dia em desfiles, né, assim, Dia da Independência, essas coisas. E eles andavam pelas ruas para chamar a atenção. Igual hoje os juvenis fazem malabares para chamar a atenção, para evangelizar. Naquela época não tinha malabares, né? Mas eles faziam isso para atrair o povo. E aí, a partir de então, eles começaram a atrair essas pessoas para um culto de avivamento, onde William pregava. E ali muitas vidas eram convertidas ao evangelho. Como eu falei antes, né? Por onde William passava, pelas cidades que ele passava, os lugares que ele pregava, o poder do Espírito Santo era tão notório que pessoas de lugares distantes, às vezes nem sabiam. Aqui descreve que muitos deles não ouviam nem falar, não sabiam nem quem era William Booth ou o que ele fazia, mas o coração deles ansiava para estar nesse lugar, né? Para ir ali, porque o Espírito Santo atraía o coração deles, sabe? Então isso é muito poderoso em pensar que a gente faz a nossa parte, assim como William estava fazendo o papel dele, de pregar e de falar do amor de Deus. Mas o Espírito Santo faz a dele também, né? De atrair os corações e consolar. Então, muitas vidas, muitas pessoas aqui, como no livro desse rapaz citou, muitas pessoas, às vezes, de lugares distantes, vinham de barco, vinham para ouvir o que o William Booth tinha a dizer. E ali se convertiam. E ali a história deles era mudada. Então, você imagina pensar que você pode mudar todo um destino de alguém, não por sua força, não por você, mas sim por aquilo que você carrega, né? Por aquilo que Deus colocou dentro de você. E fazer alguém enxergar que ela tem um sentido na vida, né? Porque muitas pessoas, não sei se os irmãos já tiveram contato com pessoas assim miseráveis mesmo, né? Pobres dos pobres dos pobres. A gente conhece gente pobre, mas assim, gente pobre de verdade, né? É diferente. E às vezes essas pessoas não têm realmente no coração uma esperança, uma motivação para viver.
sabe? Não sabem por que estão nesse mundo e apenas sobrevivem, né? Não tem um propósito, não sabem o propósito que tem, na verdade. Então, William Booth, ele trazia essa realidade de um Deus que mostra quem ele é, revelando quem nós somos. E a partir dessas vidas, né, que o coração dele e da Catherine eram atraídos para trazer essência, sabe, sobre o Evangelho e sobre a verdade de quem elas eram. Né? E, infelizmente, no mundo que a gente vive, tudo, né, que está ao redor, quanto mais pobre a pessoa é, mais pobre ela tende a ser. E continuar assim. E ninguém tá nem aí para isso, porque enquanto tem gente pobre, tem gente rica. Né? Então é muito triste essa realidade, mas o William Booth, ele não se conformou com isso e fez a diferença. E aí, então, continuando a história, aqui, um forte mover do Espírito Santo impulsionou o crescimento e o avivamento a partir desse movimento. As descrições a seguir das reuniões de santidade, tiradas da revista Missão Cristã, não conseguiam mostrar realmente as cenas extraordinárias que foram testemunhadas. Muitos testemunhos não conseguiram ser descritos, porque eram tantos que acho que não tinha nem papel, nem máquina de escrever. Naquela época todo mundo escreveu o que tinha para escrever. Nem contam adequadamente os feitos produzidos pelas almas daqueles que participavam dos cultos. Algo da mesma força que manifestou no dia do Pentecostes se manifestou também naquelas reuniões de Londres. O filho de William descreve que não tem como descrever o que eles sentiram, o que eles viveram naquele lugar. E ele compara, gente, isso é muito forte, ele compara ao dia do Pentecostes, olha isso. De tão poderoso e tão grandioso que foi o feito do Senhor em todas aquelas reuniões, né? Mas eu acredito que, com certeza, deve ser algo muito parecido e muito poderoso. E é por isso que a gente vive, né? Para continuar a pregar o Evangelho e fazer com que as pessoas sintam essa presença poderosa também. E ele descreve como homens e mulheres caíram de repente, caíam no chão e permaneceram em estado de desmaio, ou até, né, como muitos chamam, em transe. Assim, eles foram realmente, a gente pode chamar de arrebatados, né? Ali. E muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, né? Mas aquelas pessoas estavam sendo tomadas pelo Senhor. E ao fim se levantando com alegria e começavam a gritar. De tanta alegria. Eu conheço algumas pessoas aqui que gritam, você acredita? Essa é uma delas, essa daí. E aí elas começavam a gritar e cantar com um êxtase de felicidade tamanha que ninguém conseguia pará-los. Né? E aí eu penso que a alegria do Senhor, né, era ali visitada por eles. Era visitada neles. E aí ele me fala, né, o Brownell, me fala que sem dúvida ele viu exemplos de levitação, pessoas sendo levantadas e jogadas em frente. Ele viu homens e mulheres ruins, de repente, feridos com muita coisa, né, da vida, com um desprezo irresistível, levantando os braços, proferindo gritos ao Senhor, caindo e sendo convencidos sobrenaturalmente sobre quem era Deus. Então imagina assim, irmãos, dentro de um lugar muito pobre ou muito miserável, existiam gangues, existiam pessoas como o tráfico de drogas, enfim, violência, inúmeras coisas que aconteciam ali, né? O inimigo se aproveitava disso de alguma forma ou de outra para bagunçar a realidade deles também. E aí você imagina essas pessoas, que a gente pode pensar aqui, né? Fernandinho Beiramar, que é um dos, sei lá, é um nome que vem na minha cabeça quando eu penso de alguém ruim. Desculpa pensar isso, mas eu penso. E você imagina esse homem chorando, sabe, em arrependimento por tudo que ele fez. Você imagina esse homem se quebrantando na presença do Senhor, caindo em choro, em humilhação, em arrependimento sobre tudo. Então era isso que acontecia nesses lugares. E aqui nesse descrito de um dos filhos de William Booth, sobre como eram as reuniões, era basicamente isso, né? Todos esses malfeitores da época desses lugares eram tomados pelo poder do Senhor. Os obreiros da missão levantavam essas pessoas que estavam no chão e levavam para outras salas, para que ali eles continuassem a ministrar na vida das vidas sem nenhuma distração, porque as pessoas ficavam muito assim distraídas, né, com aquilo tudo, e às vezes as pessoas no poder, no mover do Espírito Santo, outras se confundiam, né? E aí eles tiravam dali para não ter tanta distração.
A Revista da Missão Cristã, de setembro de 1878, relata uma noite de oração. E foi entre o dia 8 e 9 de agosto. Ninguém viu aquela cena de oração contundentemente e fé triunfante jamais iria ser esquecida. Ninguém que viu aquela cena poderia esquecer um momento tão forte. Nós vimos um mineiro labutando com os seus punhos no chão e no ar, e da mesma maneira que ele foi acostumado a lutar com a pedra no seu trabalho, até que enfim ele ganhou diamantemente o que ele tinha buscado, liberação perfeita da mente carnal, e se levantou gritando, quase pulando de alegria. Aqui ele cita sobre também pessoas que foram achadas pelo Senhor, né, que eram trabalhadores e que buscavam a presença do Senhor, e eles eram visitados pelo Senhor também no seu trabalho. Então fala, né, conta que uma ministração do William Booth foi ali feita dentro de uma mina, e aí pessoas se convertiam. E ali esse mesmo rapaz, né, cita que ele começou a pular e a gritar de alegria. E muitos jovens eram tocados pelo Senhor e eles se abraçavam e choravam juntos, abraçados, ao mesmo tempo rindo. Conta aqui nessa citação. E aí então, irmãos, essas missões continuaram a crescer, mesmo sofrendo muita oposição. Agora vai começar a falar de uma perseguição que a missão cristã sofreu durante esse tempo. No Natal de 1878 foi quando a missão cristã mudou de nome para o Exército da Salvação. William Booth foi chamado de general, um título que ele resistiu, porque ele não gostava de ser chamado assim. E aí, por causa das suas táticas, ele fazia como um exército fazia, né? Ele fazia umas estratégias, umas táticas, como o exército faz, para avançar nas regiões celestiais. Por causa das suas táticas de invadir ruas e áreas pobres com a pregação do Evangelho, o Exército da Salvação, nos primeiros anos, foi muito perseguido. Num só ano, em 1882, 669 soldados do Exército da Salvação, que eram chamados assim, né, foram atacados brutalmente e assaltados. Então, assim, nesse tempo, o Exército da Salvação já estava muito, muito maior, né, do que no início. Então, porque muita gente se convertiu e muitas dessas vidas, muitas dessas pessoas queriam fazer parte desse ministério para fazer o bem, né? Para continuar ali o chamado do Senhor na vida delas também. Então, eram muitas pessoas que se alistavam, podemos dizer assim, nesse exército. E aí, nesse ano, 669 soldados do Exército da Salvação foram assaltados e até apedrejados, né? Foram espancados por dessas gangues, pessoas que eram enviadas por políticos, por pessoas que não gostavam do trabalho que eles faziam, né? Porque isso incomoda muita gente. E aí, nesse mesmo ano de 1882, 60 prédios do Exército da Salvação foram quase demolidos por multidões. E aí, alguns desses lugares, desses prédios, né, do Exército da Salvação, que já estava bem grande, o governo colocava alguns policiais ali. Mas nem esses policiais conseguiam, né, impedir e proteger as pessoas que estavam ali trabalhando, ou os prédios, ou os locais que eles estavam, né, que eles usavam para fazer a missão. Mas, no mesmo tempo, o seu crescimento foi fenomenal. Não pôde ser negado. E até a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, propôs uma parceria com o Exército da Salvação para, né, uma melhor renda, um melhor lugar, né, mais protegido, algo assim. E no início desse ano, o arcebispo de York, que deve ser uma cidade, Dr. William Thompson, sugeriu uma mudança radical, a homologação do Exército da Salvação com a igreja da Inglaterra. Houve pessoas, e ele confessou, que a sua igreja não conseguiu alcançar. Uma pesquisa feita numa noite de semana em Londres mostrou que quase 17 mil adorando nos quartos e hotéis contra 11 mil nas igrejas comuns. Booth resumiu gentilmente para um clérigo que estava perplexo com o sucesso do exército: nós não temos uma reputação a perder.
Ou seja, irmãos, nesse trecho aqui fala sobre quando a igreja anglicana queria se juntar, ou queria, né, ajudar a igreja do Exército da Salvação, descrevendo que nem metade daquilo que eles conseguiram converter pessoas na igreja, né, era comparado ao que o Exército da Salvação fazia. E aí ele demonstrava também um pouco de às vezes, não sei se essa é a palavra, né, mas assim, queria alcançar tanto quanto eles, né. E aí Buff começa a descrever que a igreja, ela não pode fazer muitas das coisas porque elas têm uma reputação. E aí ele conta que o Evangelho da Salvação não tem uma reputação. Então não tem porque eles, às vezes, deixarem de ir a certos lugares, levarem pessoas a outros lugares, levarem as pessoas pobres, né, a alcançarem o Evangelho, porque eles não têm reputação, assim como as igrejas achavam que teriam que ter. E os resultados continuavam. Eles não eram muito intimidados pela perseguição, apesar de muitos terem medo, a partir de tudo que acontecia, né, da brutalidade, né, que as pessoas perseguiam o Exército da Salvação. Muitos tinham medo, mas outros eram tão encorajados a ponto de entender que o chamado deles era maior do que tudo, do que a perseguição, do que as dores, do que o medo. E esses guerreiros, entre esses anos de 1881 e 1885, levaram mais de 250 mil pessoas. Isso que pode ser computado, né? Mais de 250 mil homens e mulheres. Mas fora isso, a gente sabe que existem ainda muitas vidas que foram alcançadas por eles também. E seu crescimento não foi limitado ao país da Inglaterra. O Exército da Salvação se estendeu pelos Estados Unidos nos primeiros anos, pela Austrália e também na França. Daí, então, eles começaram a entrar nas divisões da África do Sul e na Nova Zelândia. Catherine Buff, a mãe do Exército da Salvação, que caminhava ali juntinho com William Buff, faleceu em 4 de outubro de 1890. Nesse ano, o Exército já tinha alcançado um sucesso inimaginável desde o seu início. E aí eu fico pensando, né? O William, ele continuou o chamado dele, junto com os filhos, junto com toda essa galera que estava com ele nesse chamado, nesse ministério. Catherine, como tinha uma saúde um pouco mais sensível, né? Passando por tudo aquilo que ela vivia, enfim, ela faleceu, mas tenho certeza com um coração muito grato, né? Pelo que Deus já tinha feito ali. E aí, 25 anos antes disso acontecer, aqui tem uma citação também, que fala um pouquinho sobre o quanto eles ganhavam e o quanto eles arrentavam também para o ministério, para essa obra, né? Agora eles estavam operando quase 2.900 centros de estação do Exército da Salvação, que são muitos lugares, né? Mais de 775 mil libras de valores de hipoteca eles pagavam, mas eles levantavam em ofertas, em pessoas que ajudavam, que o Senhor enviava, porque essa é a missão do Senhor, mais de 18 milhões e 750 libras para ajudar, né, no trabalho, na obra do Exército da Salvação. A bandeira Sangue e Fogo estava levantada em quase 30 países, que era a referência que eles tinham, né? A bandeira Sangue e Fogo. E na sede internacional, o assunto da salvação agora envolveu mais de 600 telegramas e 5.400 cartas a cada semana, porque eles tinham com o tamanho, né? Com o tamanho do ministério, tinha uma base na Inglaterra que coordenava todas as outras bases. E naquela época não tinha internet nem telefone, irmão. Imagina isso, para falar com todo mundo. Então eles mandavam cartas, telegramas, pombo-correio, sei lá, davam um jeito. E Buff tinha ganho mais Buff tinha ganho mais que territórios e fundos. Ele ganhou também olhos e ouvidos no mundo. Ou seja, ele não chegou a esses lugares, mas muitos discípulos e pessoas que caminharam com ele chegaram. E cada semana, os seus 10.000 oficiais, a maioria com menos de 25 anos, pregavam o evangelho para muitas multidões. Então, além do Ministério da Salvação, do Exército da Salvação, ser um lugar de ajudar pessoas pobres, de distribuir cesta básica,
de atender as pessoas com medicação, com atendimento médico, que eles faziam também muito que, por exemplo, um pronto-socorro faz, né? Faziam curativos nas pessoas que não tinham como comprar material para fazer em casa, então eles faziam lá no Exército da Salvação, davam aulas às crianças, ensinavam também aos adultos, traziam conhecimento, né? Tudo isso embasado na verdade do Evangelho. Além disso, William Booth, ele tinha como se fosse uma escola dentro do Exército da Salvação para ensinar esses jovens a pregar o Evangelho, para fazer aquilo que ele fazia. De ir a lugares e de, com muito fogo no coração, fazer com que as pessoas ardessem também de amor pelo Senhor. Nas Inglaterras, eles visitaram mais de 54 mil lares em cada semana. E os seus 27 jornais alcançaram mais de 31 milhões de muitos leitores. Eles tinham um jornal, né, que aqui foi citada a revista da Missão Cristã no início. E depois disso eles foram crescendo, né, para um jornal que era distribuído. Naquela época era um dos meios mais importantes de comunicação. Então eles comunicavam às pessoas o que estava acontecendo, o que eles faziam, a partir dos jornais. Então eles tinham esses jornais que eram enviados para muitos lugares, aqui fala. E esses muitos jornais eles eram distribuídos não só na Inglaterra, né, mas também em muitos outros lugares, em outras nações. E esses jovens que pregavam, né, que eram ensinados ao William Booth ao ministério, eles faziam essas visitas, eles pregavam, né, para essas multidões, as pessoas se arrependiam, mas eles consolidavam e tinham um discipulado ferrenho, porque a vida deles era fazer isso. Então eles faziam uma escala para que essas visitas fossem feitas. E aqui conta que, pelos escritos, mais de 54 mil pessoas foram visitadas nos lares. E isso ali nessa sede onde William Booth ensinava e fazia com que o evangelho continuasse a partir desses jovens, né? Jovens, na maioria, menor que 25 anos, que diz aqui. Em 1909, Booth, agora com 80 anos, um evangelista, como sempre um evangelista, começou suas campanhas motorizadas, onde ele viajou pela Inglaterra de carro. Então aí já tinha inventado carro, né? Evangelizando. Foi como se Booth, mais perto da sua audiência, desde os dias da missão cristã, queimou como chama de Deus naquele lugar. Numa vez, viajando para o norte, o seu carro foi parado por operários que fecharam a rua com uma corda. Mas, quando ele se levantou do banco, a voz de Booth parecia hipnotizá-los. Alguns de vocês, homens, nunca oram. Vocês pararam de orar há muito tempo, mas vou dizer a vocês, vocês não vão orar para os seus filhos para que eles possam ser diferentes de vocês? E aí, dentro dessas palavras, Booth, em minutos, começou a pregar o evangelho e aqueles homens se converteram e choraram em arrependimento ao Senhor. Na rua se tornou como se fosse um panorama sem fim de cabeças descobertas, enquanto mais de 600 homens se ajoelhavam em adoração silenciosa. Ou seja, né, ali naquela onde pararam o carro de Booth, tinham muitas outras pessoas. Booth começou a pregar e o neto dele relata que mais de 600 homens se ajoelharam e choraram em arrependimento. Então, com 80 anos, né, irmãos? E aí começa, então, aqui a descrever um pouco sobre a morte de William Booth, que morreu em 20 de agosto de 1912. Em 60 anos como evangelista, meu Deus, Booth viajou 5 milhões de milhas, pregando mais de 600 mil sermões, e o seu espírito hipnótico atraiu mais de 16 oficiais, né, os soldados do exército, para seguir a bandeira, mais de 58 países para pregar o evangelho em 34 línguas. Ou seja, o Exército da Salvação alcançou mais de 34 línguas. E dentro desses países, né, 58 países que foram alcançados pelo Exército da Salvação, com William Booth em vida, né? Isso ele vivendo e ainda vendo tudo isso. Aqui em 1881, quando Booth mudou-se para a Rua Queen, os obreiros da sede se sentiam sobrecarregados, abrindo 1000 cartas a cada semana. Agora eles estavam afundando numa enchente de 1000 cartas por dia. E aí ele conta um pouco que William Booth sempre os encorajava a continuar
ia permanecer nesse lugar. O Exército da Salvação ficou muito conhecido por causa das suas muitas obras, e muitas delas sociais, mesmo que essas tenham tido resultado de verdadeiro avivamento pelas almas perdidas. Comentando sobre William Booth, ele escreveu assim: a nossa obra social é essencialmente uma atividade religiosa. Ela não pode ser contemplada, iniciada nem continuada com um grande sucesso sem que o nosso coração continue cheio da compaixão e do amor do Espírito Santo. Ou seja, ele não fazia isso simplesmente porque ele entendia que ele precisava ajudar os pobres, mas sim porque o Espírito Santo continuamente trazia ao coração dele essa verdade. É difícil medir o impacto que o Exército da Salvação teve, e que certamente marcou muita gente no século XIX. A sua luta por justiça social e em favor dos excluídos e dos menos favorecidos na sociedade levou Booth a escrever um livro, que o nome do livro é Na Mais Tenebrosa Inglaterra, que foi discutido muito na Inglaterra e incentivou o crescimento das obras sociais do Exército. No ano da sua morte, William Booth disse assim: enquanto as mulheres chorarem, como choram agora, eu lutarei. Enquanto as criancinhas passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, eu lutarei. Como eles o fazem agora, eu lutarei. Enquanto há um bêbado remanescente, enquanto há um pobre, enquanto há uma menina perdida nas ruas, eu lutarei. E enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem a luz de Deus, eu também lutarei. Eu lutarei até o último instante. Essa foi uma citação de William Booth no ano da sua morte. O Exército da Salvação hoje, ele ainda existe em muitos lugares, em muitos lugares. Lá na Inglaterra ele tem ainda essa sede principal, que é muito bonita. Eu pesquisando, eu vi algumas fotos, algumas das ações deles. Eles são como uma empresa que é como se fosse uma ONG, na verdade, só que muito grande e trabalha como uma empresa. Existe salário para as pessoas que trabalham ali, existem também muitos voluntários, eles têm ações, de ação humanitária. Não sei se é muito falado hoje em dia sobre os Médicos Sem Fronteiras, não sei se vocês conhecem, que é uma ONG, que alcança muitos recursos e vão a muitos lugares. Eles são comparados a ONGs grandes como essa. Então, os governos ou os lugares que necessitam de ajudas, eles são procurados para ir, como uma frente a alcançar essas pessoas, que precisam. E às vezes eu acho até que hoje em dia, diante do que teve, na questão da Síria, na guerra da Síria, eles estavam presentes. Existem citações de pessoas que foram enviadas pelo Exército da Salvação para lá, para ali abrir uma base e continuar a missão deles do Evangelho, de ajudar essas vidas, ajudar essas pessoas. Mas não só isso, o Exército da Salvação ele não parou. Os filhos do William Booth, netos e enfim, eles continuaram essa obra tão bonita que o Senhor colocou no coração deles, inspiradora. Existem muitos outros relatos, mas são relatos às vezes soltos que a gente precisa juntar num só, para citar, tudo que o Senhor fez. E até como eu coloquei aqui, eles não conseguiam, às vezes, descrever tamanho poder do Espírito Santo. E até eu vi uma reportagem falando sobre esses jovens ministros que foram ensinados por Booth a pregar e a nunca deixar de falar do Evangelho nas reuniões que eles faziam em cidades que chegavam para ajudar, para resgatar pessoas. Ele falava: nunca deixem de fazer com que o fogo do Espírito Santo queime dentro de vocês, porque se ele continuar a queimar, vidas queimarão também. E existem algumas outras reportagens que contam sobre o Exército da Salvação se movendo em ruas, de prostituição, porque o chamado deles era para essas pessoas excluídas pela sociedade. Então eles entendiam que eles precisavam entregar quem tinha cesta básica, o que fosse, mas eles entendiam que eles precisavam ir às ruas e alcançar essas vidas. Então eles procuravam como se fossem os lugares mais obscuros da cidade, lá que a gente vai. Então eles procuravam esses lugares, e conta-se que eles entraram numa rua
Se eu não me engano, eu não lembro o nome do país, não vou falar para não errar, mas era algum lugar da Ásia. E eles chegaram numa cidade e eles encontraram essa rua, que era só rua de prostituição, só prostíbulo, só meninas sendo abusadas e sendo negociadas ali por dinheiro. E eles alugaram um espaço nessa rua. E ali eles começaram a orar e a pedir muito ao Senhor pelas aquelas vidas, para que eles conseguissem salvar aquelas meninas, para que eles não permitissem, meninas assim, eu digo não só mulheres, né, mas meninas mesmo, crianças, sendo abusadas ali. E aí eles começaram a orar, pedindo ao Senhor, não satisfeitos daquilo, e oravam muito, a ponto de um dia eles saírem nas ruas e começarem, né, a evangelizar e a falar do amor de Deus, e a resgatar essas meninas desses lugares. Porque os cafetões, ou as pessoas que dominavam aquelas meninas, se convertiam. E aí eles davam às meninas, né, a liberdade de seguirem a vida delas, de retornarem para suas casas. E eles tiveram esse papel fundamental, né, de agir também nessas áreas da sociedade que são muito obscuras. E aí ele nos mostra, né, com um testemunho muito vivo de que a oração alcança o lugar que a gente não consegue alcançar. E aí depois com o ID, né, testemunhando a verdade do evangelho, essas pessoas se convertiam e se rendiam ao Senhor. Mas dentro disso, conta-se também que nesse mesmo lugar onde eles alugaram esse lugar para eles ficarem, se estabelecerem ali como um exército da salvação, eles foram apedrejados, foram roubados, foram atacados, mas eles não saíam dali. Continuavam ali orando, buscando, até que o Senhor desse a eles aquelas meninas e aquelas crianças. Então, assim, dentro desses existem muitos testemunhos. Depois você procura, existe um livro que conta, eu não tô com ele aqui mais, mas o Vitor leu esse livro, chama Sopa, Sabão e Salvação, que é um livro que fala sobre o exército da salvação, de como se consolidou. Ele é muito mais detalhado do que até a biografia que eu encontrei aqui. E eu tenho certeza que vai, né, só acrescentar na vida dos irmãos tudo isso que acrescentou hoje da vida de Catherine Booth e o William Booth. E não só deles, né, porque a gente falou deles dois que foram os fundadores, mas os filhos e os netos. Então a gente não tem dimensão, né, da onde a nossa geração chegará, da onde será alcançada pelo Senhor, sabe? E eu queria deixar, irmãos, essa citação, esses testemunhos sobre o poder do Espírito Santo agindo e sobre a ação do cristão nesse mundo. Quando William e Catherine entendiam que esse é o verdadeiro evangelho, como a palavra do Senhor fala, a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas dores. E esses órfãos e viúvas, fala-se porque na época, né, de Jesus eram os mais necessitados, mas hoje, se a gente for falar, são os pobres, os moradores de rua, os enfermos, né, tantos outros, os traficantes, as prostitutas, que são amados pelo Senhor, só não sabem disso ainda, né, só não foram encontrados pelo amor do Pai.